Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus possa continuar abençoando a sua vida. Hoje nós estamos na estreia desse canal da Igreja Evangélica Batista da Serra, no dia 20 de abril de 2020. Mas nós estamos passando por um momento muito difícil, todos nós, no nosso país, no nosso mundo. Esse coronavírus, esse vírus tem aparecido, tem se alastrado, e por esse motivo os nossos cultos estão sendo online. Você está recebendo esse culto às 19 horas e sempre vai estar recebendo todos os dias uma pregação às 19 horas, variando de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E nós vamos começar a primeira pregação do nosso canal com o nome Viralizou. Cara, evidente, não poderia ser outro tema que não fosse viralizou. O que é viralizar? É quando eu faço alguma coisa na internet e várias pessoas compartilham. E quando se compartilha durante centenas de pessoas, é que isso já passou, já chamou o nome viralizar. Então passa para o mundo afora, para os países afora. E nós vamos falar sobre 3 momentos na Bíblia que a situação viralizou. E primeiro motivo na Bíblia está escrito no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13. Abra sua Bíblia aí, fazendo um favor. Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Primeiro momento que visualizou, que viralizou e ninguém acreditou. Viralizou. Deus chegou para Noé e falou: Noé, deixa eu te falar uma coisa, a terra está corrompida, o pecado tem se alastrado no meio da terra, e nós vamos acabar com tudo isso. Nós vamos já começar com você, porque você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa justa diante da terra. E quando Noé entendeu essa missão, Noé foi e falou: então, Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus falou: Noé, agora você vai construir uma arca. Bom, quando Noé começou a construir a arca, a situação viralizou. Todo mundo ficou olhando para ele, as pessoas passavam e olhavam para Noé e falavam: você está doido? Você está louco? Aí Noé falava: não, sabe o que está acontecendo? Deus vai destruir a terra toda, vai vir muita água, vai encher tudo mais. As pessoas, que não, o que acontece? E sabe aquele negócio de notícia boa, notícia ruim, todo mundo espalha? Isso é uma notícia ruim. E todos começaram a espalhar. Posso imaginar naquele momento essa mensagem viralizando, essa mensagem viralizando. Ah, como é que é? Esse velho é louco e tudo mais, tem um velho louco em tal lugar, isso, aquilo, as coisas todinhas. E as pessoas começaram a passar. Nesse momento viralizou e ninguém acreditou. O fato da pessoa acreditar ou não significa que não vai acontecer. Deus, Ele concretizou. Passou-se alguns anos e Noé terminou a construção. As pessoas começaram a rir. A chuva começou a cair. As pessoas não acreditaram naquilo. E elas sofreram a consequência disso. Ninguém acreditou, mas aconteceu. De repente você recebeu algumas informações, e essas informações são verídicas na sua vida, e você não está acreditando. De repente Deus chegou para você e falou para você: olha, muda de vida, porque isso vai acontecer. E a pessoa não mudou. Vai acontecer. Viralizou. E a pessoa não acreditou. Quantas pessoas Deus mandou mensagem para elas e elas não pararam, elas continuaram com a vida errada delas. E Deus manda a mensagem novamente, a mensagem viraliza, a tal ponto da pessoa ir na escola, no trabalho, na igreja, na rua, onde ela for, ela não aguenta receber aquele tipo de mensagem, mas ela faz a mesma coisa que aquelas pessoas na época de Noé.
elas não acreditaram, mas ou aconteceu ou vai acontecer. Começou uma nova nação, começou um novo povo, porque naquela época viralizou, mas as pessoas não acreditaram. A segunda situação que viralizou está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 a 42. Atos, capítulo 2, versículo 38 a 42, que diz o seguinte, a palavra de Deus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E como muitas outras pessoas isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesse caso, viralizou e muitos acreditaram. É diferente do que de Noé. De Noé, viralizou e ninguém acreditou. Nesse caso, viralizou e muitos acreditaram. Jesus Cristo tinha partido nessa ocasião, e de repente o Espírito Santo foi descendo sobre toda a carne, e a primeira grande experiência dos apóstolos no meio de uma multidão, e eles começaram a receber a presença do Espírito Santo, e todos ficaram assim maravilhados daquilo que estava acontecendo. De repente Pedro pega a palavra e fala: o que está acontecendo conosco é a promessa de Deus em nossas vidas, porque o Espírito Santo está sobre nós. Jesus Cristo partiu e deixou o Espírito Santo na nossa vida. Agora nós podemos receber o Espírito que estava em Jesus, que é o Espírito Santo. E as pessoas começaram a observar aquilo, e Pedro começou a pregar toda a história. Ele começou a falar sobre a Bíblia, ele começou a falar sobre a palavra de Deus, e o Espírito Santo começou a usar Deus de uma forma tremenda, Pedro de uma forma tremenda. Não somente a Pedro, mas a Bíblia fala que aproximadamente 3.000 almas. Quero acreditar que foi muito mais de 3.000 almas, porque naquela época não se contava nem as mulheres, nem os homens. Então foram mais de 3.000 almas acreditaram naquela palavra. Que momento especial para se pregar, porque era no dia de Pentecostes, onde era a festa de Pentecostes ali dos judeus. Todos se ajuntavam, pessoas de muitas nações, momento certo de pregar a palavra, e aquelas mais de 3.000 almas se converteram. Eles ouviram a palavra de Deus e ficaram abismados e falaram: Pedro, e agora o que nós temos que fazer? Nós estamos recebendo esse poder, nós estamos recebendo essa presença, esse Espírito Santo está na minha vida, o que eu tenho que fazer? Se fosse no tempo de hoje, sabe o que Pedro responderia? Viraliza essa palavra, transmite essa palavra, compartilhe essa palavra. E realmente muitos acreditaram e viralizou. A palavra de Deus foi pregada de tudo quanto é canto. As pessoas saíram da casa delas, outros voltaram para suas casas, foram para tudo quanto era lugar ali, transmitir a palavra. Naquele momento a palavra foi transmitida em várias cidades, em vários lugares. E olha, meu irmão, que não tinha internet, mas a palavra viralizou. Foi passando de geração em geração, de geração em geração, e chegou até nós. Olha que poder tem a palavra, sem os meios de comunicações que nós temos hoje. Olha como essa palavra é preciosa, viralizou não somente em um período. Às vezes nós encontramos alguns vídeos na internet que viraliza, demora um mês e acabou, ninguém ouve mais falar. Mas essa palavra, ela viralizou tanto, que foi passando de geração em geração, anos após anos, e chegou até nós. Por quê? Viralizou e muitos acreditaram e transmitiram essa palavra. A palavra de Deus tem viralizado na sua vida. Você tem transmitido a palavra de Deus como deve ser feito, porque Pedro e os nossos irmãos daquela época cumpriram a parte dele. Agora está na hora de nós cumprirmos a nossa parte e de nós transmitirmos essa palavra a tal ponto que chegue em todas as nações, porque esse momento
quando a palavra de Deus chegar a todos os povos, é quando nós vamos assistir à volta do nosso Mestre Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro item, viralizou, mas ninguém acreditou. Segundo item, viralizou e muitos acreditaram. Terceiro e último item é Mateus capítulo 24, versículo 4 a 8. Mateus 24, versículo 4 a 8. Jesus respondendo disse-lhe: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Se você puder depois ler Mateus capítulo 24 todinho, você vai ficar muito impactado com Mateus capítulo 24. Porém, essa parte viralizou. Você está preparado? Então vamos lá. Viralizou, ninguém acreditou. Viralizou, alguns acreditaram. Agora para nós, viralizou, você está preparado? Porque Mateus 24 fala exatamente do nosso tempo. Mateus fala de peste, fala de terremotos, fala de reino contra reino, fala de guerras, fala de um monte de coisa. E agora nós estamos vivendo um momento difícil no nosso mundo. No nosso mundo nós estamos vivendo um momento difícil. E agora? Será que você está preparado para esse grande dia onde tudo pode viralizar? Você pensa bem, glória a Deus pela internet, pelos meios de comunicações, porque quando Jesus aparecer, todos vão ficar preparados ao mesmo tempo, todos vão estar vendo tudo isso ao mesmo tempo. Mas olha só, se isso viralizar, se Jesus voltar daqui a um minuto, como é que vai estar a sua vida? Você vai estar preparado? A igreja vai estar preparada para isso? Olha, será? Eu quero mostrar para vocês alguma realidade. Nós temos que estar preparados para esse dia. Esse dia é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a igreja. Quando Jesus Cristo voltar, as pessoas não estarão mais nos templos, assim como você não está hoje mais no templo. Você está na sua casa ouvindo esse vídeo. Mas quando Jesus Cristo voltar, onde você vai estar? Para onde você vai? Olha, a igreja aqui vazia, as cadeiras, onde exatamente você sentava na igreja? Será que na parte da igreja, naquele só local onde você sentava sempre? Porque você sabe que todo crente, ele tem um lugar certo de sentar na igreja. Ele tem um lugar certinho, gosta de sentar naquele local, ou naquele local aproximado. Então será que você vai continuar no seu local? Ou você vai ter partido? Será que quando alguém chegar na igreja, olhar aquele espaço e falar, olha, esse espaço aqui está vazio, o que houve? Onde está realmente essa pessoa? Ou não? Ah, também, então ok, direitinho, olha só, aqui duas cadeiras certinho, um sentado no outro. Ah, é o casal. É você e sua esposa, você e sua esposa, os dois estão aqui sentadinhos. Então, viralizou, você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Se nessa quarentena que nós estamos passando, e se Jesus Cristo de repente voltar, você está preparado? Ou vai o seu esposo e você fica? Ou você fica e vai o seu esposo? Eu vou fazer você refletir um pouquinho mais. Vou colocar você, vou colocar seu esposo, vou colocar seus filhos aqui. Você tem quantos filhos exatamente? Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos? Eu não sei. Vamos lá então, colocando tudo aqui. Viralizou, você está preparado? Quem vai da sua família? Só seus pais? Ou quem vai da sua família? Ou só os filhos? Ou vai um filho e vai ficar outro? Ei, você filho, você está preparado para esse dia? Te falando, viralizou, você está realmente preparado? A igreja vai ficar cheia de gente quando Jesus Cristo voltar? Ou a igreja vai ficar vazia?
É uma mensagem para que você possa refletir. Onde estão os ministérios da igreja exatamente? Olha aqui, o ministério da igreja, isso aqui é uma cena para o teatro. Onde está o ministério do teatro? Vão estar todos aqui, ou todos eles vão partir? Ah, tem mais, lá em cima é o som da igreja. Onde estão os sonoplastas da igreja? Viralizou. Será que eles vão estar aqui ou não? Vamos mais um pouquinho comigo. Dá uma voltinha comigo. Aqui é o altar. É o altar onde nós pregamos, onde nós louvamos. Aqui fica o ministério de louvor. Viralizou. Você vai? Ou você fica? Viralizou. E o seu ministério? Você está fazendo? Você está preparado para isso? Então meu pensamento é, essa palavra, ela vai viralizar. Mas eu me preocupo com ela. Eu me preocupo com você. O Senhor tem algo tremendo para falar com você quando você está na sua casa. Se existem algumas coisas que você ainda não se preparou, se prepara. Porque no dia que Jesus Cristo voltar, a viralizar. E se você ficar, é porque você não está preparado. Prepare-se, aproveite a oportunidade, ore mais, leia mais a Bíblia, tenha mais intimidade com Deus. Se prepare para esse grande dia. Que Deus te abençoe, que possa continuar abençoando seu coração, sua vida, e que a palavra de Deus viralize na sua vida. Em nome de Jesus.